Olá pessoal, tudo bem? Há muito tempo eu estava cogitando colocar um equipamento de panorâmica na clínica, mas eu queria entender como tudo funcionava e demorou bastante tempo para eu conseguir todas as orientações necessárias, tanto de marca de equipamento, como deixar a estrutura pronta e como depois também tudo funcionaria. Então demorou um tempo aqui, mas eu consegui juntar todas as informações para facilitar também a vida de alguém. Basicamente, entre os equipamentos, Vatek, Sirona, Dabi, o mais que todo mundo me disse que tem maior durabilidade era o da Vatek. Arrisquei, comprei desse e aí eu fui preparar a estrutura. Bom, aí para poder preparar o ambiente, preparar a sala, eu já tinha a sala pronta, então já era um cômodo da clínica, já estava rebocado, pintado normal. Aí o fabricante da Barita me orientou a fazer um monte de buraquinho na parede para dar retenção e depois poder passar um tipo de aditivo que ajudasse a grudar melhor a argamassa na parede. Aí o fabricante me passou algumas orientações. Como em volta da sala não era um lugar onde as pessoas ficavam, ele me orientou que 1 centímetro de barita seria suficiente. Aí eu fiquei pensando em como eu mesmo fazer e como manter esse 1 centímetro de barita. Aí eu pensei em prender uns pedaços, umas tiras de drywall que tem 1 centímetro e prender ao longo da sala para servir de guia para eu encher de massa, encher de barita esse vão, né? E usar essas guias que são as tiras de drywall como parâmetro para régua mesmo. Bom, aí eu comecei a preparar a barita. A barita vem em saco, acho que de 20 quilos. Cada saco geralmente cobre 1 metro quadrado de área de parede a 1 centímetro de espessura. E aí eu comecei a misturar a massa que vem com a areia e o cimento em pó que eles já colocam junto que serve para dar liga. Aí eu misturei, vira tipo um cimento mesmo, um argamassa, porém ela é muito mais arenosa. Aí eu fui colocando massa, fui preenchendo, foi um monte de saco de barita. Nessa sala, se eu não me engano, eu usei uns 15 sacos. Então eu fui preenchendo, e aí segui uma altura de 2,20 m, que é o que a vigilância sanitária pede. Ah, detalhe, eu tive que fechar a janela também. Eu coloquei drywall na janela, fechei, lacrei, né, vedei tudo e, e passei a barita por cima. Depois disso, eu comecei a arrancar o drywall que eu coloquei de guia para poder complementar esses vãos com barita também. Eles tinham entrado só para servir de guia e aí depois eu tirei para fazer para preencher também com barita. Aí eu fui tirando, tá vendo? Aqui eu mostro ele saindo, fui arrancando com uma chave de fenda mesmo. Aí eu tirei. Aí depois eu comecei a preencher os vãos com a barita também. Aí ficou mais ou menos assim a parede toda baritada. Depois disso, a gente começou a pensar em como dar acabamento. Então eu comecei a passar massa corrida para esconder, né, a cor da barita. Aí foi massa corrida, fui gastando, coloquei bastante massa corrida em todas as paredes, todos os vãos e até ficar tudo branco assim. Aí foi massa corrida, lixar, pintar, até ficar assim. Aí depois da parede branca a gente terminou o piso, colocamos o rejunte, tudo. E aí foi. Aí depois disso, o fabricante do raio-x da panorâmica me disse que eu precisava de uma instalação elétrica partindo do cabo direto até a sala, sem nenhuma emenda, sem nenhuma extensão, sem nenhuma tomada no meio e etc. Aí eu passei um fio de fora a fora. No quadro tem que colocar um DPS, que é esse equipamento aqui amarelo, é tipo um disjuntor que ele serve para conter qualquer tipo de falha de corrente elétrica, curto, e aí ele sempre aterra. Eles me passaram como ligar, eu mesmo liguei e coloquei um disjuntor junto. Aí, depois de pronta, a sala ficou assim. Ficou com barita até 2,10 m, a tomada 220 110, piso já colocado, rejuntado, pintado,
o ar-condicionado já colocado, que é obrigatório que tenha um ar-condicionado de 9.000 BTUs para esse tamanho de sala para manter o equipamento. E aí a gente agendou a instalação do equipamento. Com a instalação do equipamento, chegou o computador, chegou o equipamento e aí o técnico que vem junto começou a montar. Depois de montado, configurado, instalado, tudo pronto, a gente teve que colocar um estabilizador. A gente foi fazer a parede para fazer o corredorzinho. Para fazer o corredorzinho, eu fiz um corredorzinho de 80 centímetros de vão de passagem, onde escondesse exatamente todo o equipamento. Porque se está escondendo todo o equipamento, teoricamente a radiação não passa, porque a radiação não faz curva. Aí eu fiz em drywall, montei a estrutura, aí eu fui preenchendo, fiz aqui as coluninhas, tentei fazer um pouco mais de estrutura mais bem feita, um pouco pro lado esquerdo, porque é onde ia receber o vidro plumbífero, que é o vidro com camadas de chumbo para poder proteger e a gente conseguir orientando o paciente na hora da execução do exame. Depois de pronto, comecei a revestir com drywall para fechar, para ficar a parede de fato. Aí antes de terminar o revestimento, eu fiz o recorte para poder caber o vidrinho, para poder ficar o vidrinho de fora. Depois de pronto, a parede ficou assim. Mesmo assim, essa parede ainda não estava protegendo. Aí eu fui fazer uma camada de barita nela também. Para facilitar um pouco minha vida, eu coloquei uma cantoneira de drywall de 1 centímetro e pouco para fazer um espaçamento e coloquei uma outra madeira por fora para fazer tipo um vão, um sanduíche e fui jogando barita por dentro. Aí fui preenchendo até chegar em cima e aí eu consegui de fato depois tirar a madeira e ter a parede de barita já pronta. Aí eu fiz o móvelzinho do computador, que tem que ter um estabilizador pro equipamento, um estabilizador pro computador, o computador com o software e a fiação passando. E aí ficou tudo pronto, conseguimos colocar para funcionar e é isso. Eu acho que é uma coisa que muita gente não conhece, é uma coisa que é difícil, quem nunca viu entender como tudo funciona. Mas eu fiz tudo isso por conta, sozinho, gastei o equipamento, gastei 4.500 do estabilizador, gastei R$ 300 no estabilizador do computador, gastei R$ 1.100 com barita, R$ 300 do chumbo do vidro plumbífero, gastei R$ 250 com estrutura de drywall e drywall, pintura, 350 com disjuntores e DPS, que é o de segurança, e depois mais 150 de massa corrida, pintura e Chapix, o aditivo. Então eu gastei mais ou menos isso.